em nome de Jesus. Amém? Louvar a Deus. O hino da harpa, número 83 da nossa harpa cristã. Hino 83 da nossa harpa cristã. Vamos louvar a Jesus. Número 83 da nossa harpa cristã. Mais perto de Jesus procuro sempre chegar, mais perto que o outro sombra pra te mirar. Pensa aberto os olhos, canta agora, ele é tão perto que eu jamais sei. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor é eterno, enquanto eu a viver, até eu ver da vida revela do Senhor, Jesus, teu Salvador, as maravilhas
Vamos fazer a leitura oficial da palavra de Deus. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé e convido aqui o nosso irmão Dioguinho. Ele estará fazendo a leitura oficial da palavra de Deus e logo na sequência estará orando pelos pedidos de oração. Depois da nossa oração, nós iremos ouvir as irmãs também louvando a Deus. Depois das irmãs, nós vamos contribuir com os dízimos para as ofertas para a manutenção da obra de Deus. O irmão Zé Cláudio estará louvando a Deus para nós contribuir para a obra de Jesus. Vou ouvir, fazendo a leitura oficial e logo após fazendo a oração. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na parte de Jesus, amém? Você que trouxe a sua Bíblia comigo, Salmos de número 93. Aleluia. Salmos de número 93. O poder e a majestade do reino de Deus. Aleluia. Salmos de número 93. Quem encontrou diz amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: E o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se vestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam o seu fluido. Os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e dos que há grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém. Somente até aqui. Quem necessita de oração nesta noite? Eu e minha casa também. Algum pedido especial? Ok? Amém? Como de costume, oremos uns pelos outros. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, grandioso e eterno Pai, Senhor Jesus querido, estamos reunidos nessa noite, meu Pai amado, para louvar e agradecer a Ti, meu Pai, pois reconhecemos que o Senhor é o único suficiente Salvador de nossas vidas, meu Pai. Senhor Jesus querido, nesta noite prostramos diante de Ti, meu Pai, prostramos diante dos Seus pés, Senhor Jesus querido, e pedimos misericórdia a Ti, meu Pai, pois somos, Senhor Jesus querido, necessitados da Sua graça, da Sua misericórdia, meu Pai. Neste momento, Senhor Jesus querido, oramos a Ti, em favor do meu Pai amado.
Pai amado, agindo na necessidade de cada um, meu Pai amado. Senhor Jesus querido, pois é o Senhor que sondas e conhece o profundo da alma, meu Pai. Haja, Senhor Jesus querido, dando vitória, meu Pai, livramento, dando a cura, Senhor Jesus querido, e proteção a cada um, meu Pai. Assim pedimos, Senhor Jesus querido, desde já te agradecemos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. As nossas irmãs estarão louvando a Deus. Logo após o nosso irmão Zé Cláudio, por favor do irmão Zé Cláudio, nós vamos contribuir os dízimos e as ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Aleluia.
presente, Deus. Quero bem dizer que eu agradecer ao Senhor pela vida de cada evangelista, de cada ofertante, cada irmão, Senhor, que contribui com esta casa, com esta obra. Afinal de contas, Senhor, as portas estão abertas, estamos evangelizando, pregando a tua palavra. Pessoas têm sido alcançadas, Senhor Jesus, através, Senhor, dos teus filhos, que não têm medido esforço, têm abrido a mão, Senhor, da tua obra. Jesus, eu quero aqui, Senhor Jesus, querido, ser grato a ti e fazer um pedido aqui ousado com a ousadia do teu Espírito Santo. Jesus, abra as portas para os teus filhos, não deixa faltar o alimento na mesa, não deixa faltar a provisão da finança, Senhor Jesus, e que aquilo que teus filhos desejam, almejam no coração, através do gesto, Senhor, da mão aberta, que o Senhor Jesus, querido, abençoa. Enquanto eles abram a mão aqui, Senhor, para a tua obra, Senhor, abre as tuas mãos, abre as portas dos céus, do lar, da família, da saúde dos teus filhos, enfim, em todas as áreas. Senhor Jesus, querido, é no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Yes.
Senhor? Graças a Deus, mais uma noite de estudo. E hoje nós vamos estudar um texto que tem uma oração de alguns dias, umas semanas, lá em Romanos, capítulo 8, no verso 31. O versículo, né? Bastante conhecido da igreja, até usamos ele todo dia no culto. Quando nós encerramos o culto, nós celebramos esse versículo. Nós dizemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Todos os cultos nós celebramos esse versículo, mas eu creio que muitos de nós pensam que esse versículo é um jargão para nós finalizarmos o culto, mas na verdade ele é um versículo, e é nele que nós vamos meditar. Se nós formos pegar a partir do verso 28, irmão Mateus, logo mais um pouco, a partir do verso 28, o tema da minha Bíblia aqui está escrito mais que vencedores. Ele diz: sabendo que Deus em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou. Guarda bem essa palavra, justificação. Aos que justificou também glorificou. Olha o versículo aí, ó. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, que mais? Que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte, todos os dias somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você pode glorificar a Deus por essa mensagem maravilhosa para os nossos corações. E é como eu sempre digo, meus irmãos, todo texto ele tem uma raiz construtiva. Todo texto ele tem um contexto. Ora vai adiante, ora
volta atrás. E quando nós observamos esse texto, Paulo falando sobre o domínio de Deus sobre a sua criação, ele diz que quem tentará acusação aos escolhidos de Deus, se é o próprio Deus que os justifica? Nós vemos, irmãos, que na criação do mundo, quando Deus está trabalhando no seu projeto, na criatura em si, Ele diz na sua poderosa palavra que os anjos de Deus que andavam na presença do Senhor se rebelaram contra Ele, e muitos deles foram lançados fora da presença de Deus. E nós conhecemos essa história. A Bíblia nos ensina que quando esses anjos, conhecidos como demônios, Satanás, outros dizem capeta, outros dizem outros nomes, né? Esses demônios foram expulsos do céu. E a partir do momento que eles foram expulsos do céu, foi dada uma ordem de justiça para eles, para que eles se retirassem da presença de Deus. Por quê? Porque acima de Deus não há outro Deus, há igual a Deus não há outro Deus, só há um Deus, um Senhor sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que ele encheu seu coração de vaidade e tentou se igualar a Deus, e por isso Satanás paga um alto preço sendo expulso da presença de Deus. Pois bem, a Bíblia também diz que logo após este acontecimento, a Bíblia não diz os anos, não diz a cronologia do tempo, Deus então resolve fazer a sua criação. Quando nós lemos em Gênesis, a partir do capítulo 1, capítulo 2 e também capítulo 3, Deus vai criar tudo aquilo que nós entendemos, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que os nossos olhos podem enxergar. E uma das criações em que Deus mais colocou ali o seu poder foi na criação do ser humano. Ele diz em um dos versículos mais conhecidos de Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus então, Ele vai criar um homem por nome Adão. Todos nós conhecemos a história de Adão, conhecemos também a história da sua esposa, chamada Eva. A Bíblia diz que os dois viviam num jardim em harmonia com Deus. A primeira sistemática de igreja criada no princípio da criação. A Bíblia diz que ao entardecer, o Senhor nosso Deus, Ele se achegava até aquele casal, e aquele casal tinha a oportunidade de prestar culto ao Senhor todos os dias. Era uma conexão da criação com o Criador. Deus descia e falava com eles como nós estamos falando aqui, como nós estamos aqui interagindo. Eles podiam ter acesso a Deus a hora que eles quisessem. Então todos os dias Deus descia para falar com eles. Hoje, para mim e para você, se nós quisermos falarmos com Deus, nós temos que descer a oração, falar com o nosso Deus. Nós não conseguimos vê-lo, mas nós, como nessa noite, conseguimos senti-lo aqui nesse lugar nessa noite. Olha o privilégio que Adão tinha, irmãos, é claro. Deus descia diante da sua criação para ter um relacionamento. E a Bíblia diz então que Deus, sendo justo, esse relacionamento ele é quebrado por causa do pecado. O pecado tem quebrado muitos relacionamentos entre o homem e Deus desde a fundação do mundo. Toda espécie de pecado, toda espécie de malícia e toda espécie de engano. A Bíblia diz que esse casal
com Deus já não podiam ter mais, por causa da sentença e da justiça que Deus havia dado para eles. Vocês podem comer de todos os frutos dessa terra, todos os frutos desse jardim, mas se vocês tocarem no fruto que está no meio do jardim, vocês estarão comendo para a sua própria morte. E a Bíblia diz então que após o momento que eles são expulsos de lá, o jardim é trancado, já não tem mais culto. Depois do almoço, não adianta mais esperar Deus. Foi quebrado o protocolo. Por quê? O pecado, quando ele é cometido, ele nos afasta de Deus. E ele faz quebrar o protocolo entre o homem e Deus. O homem, quando ele peca, ele vai se sujando, se afastando de Deus. Enquanto ele não entender que ele deve voltar atrás, as águas vão cada dia mais atrofiando as suas pernas e levando ele para um abismo profundo. E nós vamos entender que o sangue de Jesus é capaz de quebrar toda a imundícia e todo o pecado. Então, quando eles são expulsos de lá e Deus não tem mais contato com eles, segue-se a linhagem. Os irmãos observam no texto que a linhagem de Adão foi conhecer aquilo que nós todos conhecemos. A morte entrou no mundo por conta de um pecado. A morte, ela entrou no mundo por conta de um pecado de um homem. Naquele tempo, se nós tivéssemos herdado a herança, não desse pecado, mas da vida, naquele tempo, eles viveriam para sempre, não experimentariam a morte. Mas a partir do momento que o pecado foi consumado, a morte entra. E se os irmãos observar, a Bíblia diz que Adão viveu muito, viveu bastante tempo, mas um dia a morte bateu na porta de Adão. Um dia a morte bateu na porta de Eva. E nós observamos no capítulo 3 a genealogia de Adão. Adão teve filhos agora, que é nascidos também com a mancha do pecado. Adão gera Sete. A Bíblia diz que Sete também morre. Adão gera Enos. E a Bíblia diz também que Enos também passa pela morte, que gera Cainã, Lameque e Noé. Todos estes passaram pela mesma situação. A morte um dia chega e bate na porta deles e os leva deste mundo. E o interessante, irmãos, parece que quando o contexto de Gênesis chega na passagem em que Deus vai falar com Abraão, Deus então, ele novamente se manifesta nessa terra de novo e começa novamente um diálogo com o homem. Porém agora o homem está manchado pelo pecado. A Bíblia diz que Deus tem um diálogo com um homem chamado Abraão. Parece que vai entender que tudo vai se resolver, porque Deus faz algumas promessas para Abraão, e essas promessas, elas vão muito além do que uma amizade normal. Ela não chega a ser como a amizade que tinha com Adão no jardim, mas ele diz para Abraão: Abraão, sai de dentro da tua parentela, sai de dentro do teu povo e parte para uma terra estranha, uma terra que eu ainda vou te mostrar. E aí Deus faz algumas promessas para Abraão, e uma dessas promessas é que todas as nações da terra seriam benditas através de Abraão. Parece então que o plano de Deus da criação, ele vai começar a tomar forma de novo, lembrando os irmãos que o pecado está instaurado sobre essa terra. Então, desde a criação até os dias de hoje, nós estamos vivendo um plano de Deus que se chama salvação. Nós estamos vivendo para Deus, para sermos salvos para Ele. Se não fosse o pecado de Adão lá atrás, todos nós estaríamos salvos hoje. Porém, quando o pecado entra na terra, essa condição ela é quebrada.
Só que a vontade de Deus, ela nunca foi quebrada. O homem se lançou no pecado e Deus continuadamente estendendo a mão: eu quero salvar, eu quero salvar, eu quero salvar. Só que Deus não quebra protocolos que parte dele mesmo. Por exemplo, se Deus então permite que passe batido o contexto do pecado, do primeiro pecado, Deus também tinha então que deixar passar o pecado do anjo que tinha caído no céu. Só que Deus é justo. E quem é esse que Paulo vai dizer? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Irmão, essas acusações que nós sofremos diariamente, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, em qualquer lugar que você estiver, não é essas acusações que Paulo está falando somente. Paulo está falando de alguma coisa celestial. O inimigo todos os dias está diante de Deus. Fulano caiu, fulano pecou, fulano não para de fazer coisa errada, é um vacilão, não para de errar, e Deus está sempre dizendo assim: o sangue do meu filho é suficiente. É suficiente. Acabou então o tempo de Abraão nessa terra. Abraão diz a Bíblia que vai gerar filhos. A morte cutucou Abraão e levou ele embora. A morte bate na porta dos filhos de Abraão, levou todos embora. Ela pega todas as genealogias do começo dos tempos, dos pais da fé, e nenhum desses homens foi capaz de barrar a morte. A Bíblia cita um homem chamado Enoque, que foi arrebatado ao céu. Tirando esse homem no começo do mundo, nenhum deles foi capaz de barrar, até Moisés, a morte. Nem mesmo aquele contexto que nós conhecemos da Arca de Noé. Ali Deus chega ao ponto de ter que acabar com tudo, porque o pecado já estava dominado sobre essa terra. E Deus, em um momento da sua ira, Ele diz: eu vou destruir tudo. Mas havia um modelo de graça que saía do coração de Deus. A Bíblia diz que Deus enxerga uma bondade no coração de um homem. Então Ele decide, através daquele homem, recomeçar o seu projeto de salvação de uma humanidade perdida. E Ele salva tanto os filhos como o pai e a mãe, Noé e a sua família. Nós também conhecemos esse texto. Só que a Bíblia vai dizer também que mesmo quando Deus derrama essa graça sobre eles, a próxima geração de Noé e a sua família também vai experimentar o pecado, também vai passar pelo sacrifício da morte, também vão descer a sepultura, e Deus continuadamente tentando salvar o povo. A Bíblia diz que a geração que saiu de Abraão, ela vai ser escravizada no Egito por cerca de 430 anos, sob uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Os irmãos hão de entender que se passa-se muitos anos, e muitas pessoas perdem a sua vida por
poder. E a Bíblia diz que no capítulo 25, há muito tempo Deus não descia na terra, só que no capítulo 25 e depois, mais à frente, em alguns capítulos, nós vamos estudar sobre o tabernáculo. Quem aqui já estudou sobre o tabernáculo? Deus diz para Moisés: eu quero manifestar a minha glória entre vocês, construa para mim um tabernáculo, e eu habitarei entre vocês. Se nós observarmos no contexto histórico, fazia muito tempo que Deus não falava com o homem daquela forma. Então, diz a Bíblia que Moisés parte para a construção do tabernáculo. Quando Moisés termina, 15 capítulos depois, ele termina o tabernáculo, Deus novamente desce dentro daquele lugar. E a Bíblia diz que a glória de Deus foi tão grande que nem mesmo Moisés e ninguém poderia se chegar naquele lugar. A glória de Deus encheu toda a casa. Novamente a esperança estava de volta. Glória a Deus. É a presença de Deus no meio do povo de novo. Deus novamente relacionando com o povo face a face. Parece que as coisas agora vão melhorar. E novamente, meus irmãos, em uns textos bem conhecidos da igreja, nós vemos que o povo se desvia da presença de Deus novamente. E o povo continua pecando e morrendo sem a presença de Deus. Só que o projeto continua, o projeto não para. Vai chegar um tempo que esse mesmo povo, eles pecam tanto, mas eles pecam tanto, que Deus chega a desanimar novamente desse povo. Aí nós chegamos na genealogia de Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Até que enfim agora apareceu alguém que vai responder por Deus sobre essa terra. Não teve jeito. O pecado bateu no coração de Davi e o arrastou para a morte. O pecado também pegou o seu filho chamado Salomão e fez a mesma coisa. Nota-se, irmãos, que são citados nomes de alto escalão dentro da palavra de Deus, mas nenhum deles foram capazes de combater a morte. A Bíblia diz que Deus então manda o Filho amado construir o templo. Davi não poderia construir o templo para que Deus se manifestasse. Sobrou para o seu filho Salomão. Ele constrói o templo. A Bíblia diz que Deus se agrada novamente. Olha Deus aí de novo tentando um novo relacionamento com esse povo, com a sua criação. Quando ele termina de concluir o templo, novamente Deus se manifesta naquele lugar. Há um poder tão grande dentro daquele templo. Agora sim, as manifestações do Senhor, elas vão ser mais notórias no meio do povo de Deus. E novamente o pecado bate. Passa-se algum tempo. A Bíblia diz que um homem conhecido como Zorobabel, ele vai destruir o templo e destruir também o lugar onde Deus descia para a sua habitação. Continuadamente o pecado tirando o povo da presença de Deus. Irmão, mas o que tem a ver o versículo que nós lemos? E quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as vezes que o homem cai, todas as vezes que o homem caiu, sempre Satanás, ele com o seu dedo de acusação, dizendo: eles merecem o mesmo destino que eu não tive volta, comigo o negócio foi severo, com eles também devem ser severos. E se for para cumprir a justiça de Deus, é exatamente isso que tinha que acontecer conosco. Nós pegamos de Gênesis a Malaquias, nós não vemos
tribos, todas elas defasadas e destruídas, todas as 12 tribos de Israel, todas elas destruídas, tudo porque Deus estava amassando o bolo para que houvesse uma adoração sincera, e mesmo assim a criação não conseguia adorar a Deus. Era sempre uma oscilação. Não tem crente assim? Uma hora está bem, outra hora está ruim, uma hora está orando, outra hora não está orando mais, uma hora vem na igreja, outra hora não vem na igreja, uma hora está cansado, outra hora está correndo sem parar. O povo estava da mesma forma, oscilando por causa das suas fraquezas. Aí Malaquias vai profetizar. Vem vindo um aí, conhecido como o sol da justiça, e ele vem trazendo cura sobre as suas asas. O nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando Jesus se manifesta no seu ministério, os irmãos percebem que a primeira coisa que acontece no ministério de Jesus é um deserto. A primeira coisa que o Espírito conduz ele é o sofrimento da carne. O contexto diz assim, de Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Ele diz assim, aliás, a partir do verso 34: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Aí Paulo faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Cristo foi atribulado ou não foi atribulado? Cristo foi atribulado. A angústia, Cristo sofreu angústia no seu Calvário. Ele diz ainda mais: a perseguição, Cristo foi perseguido, Cristo teve fome, tiraram as suas vestes e o transpassaram. Parece que Paulo estava descrevendo a agonia de Cristo na via dolorosa, quando ele partia para a sua crucificação. Abra aí, Mateus, Apocalipse capítulo 5. Antes de Jesus chegar na via dolorosa e participar da sua crucificação, esse texto de Apocalipse, a partir do capítulo 4, mas nós vamos entrar no capítulo 5. Havia uma sentença que estava sendo feita naquele momento para a terra. Antes da manifestação da profecia de Malaquias capítulo 4, nós estávamos todos condenados à morte, porque já não haveria mais o que fazer. Os irmãos vão que observar que, se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, vocês vão encontrar uma página em branco conhecida como um tempo de interbíblico, aonde Deus não falava mais com a raça humana, aonde Deus não se manifestava mais por causa do pecado. E o ministério de Jesus, ele começa logo após esse momento, aonde Deus decide quebrar esse tempo interbíblico, e ele começa o ministério de Jesus se relacionando novamente com o ser humano. E nesse meio tempo, essa é a visão que Deus dá para João. Ele diz: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Quem fica no trono? É o Rei, é o Senhor, é o nosso Deus. Ele diz: um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selada com 7 selos. O que é que tinha dentro desse livro? O seu pecado, o meu pecado, o pecado de todas as gerações, escrito em um rolo só. Prossiga, irmão.
E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos que abriram o livro? Contudo, ninguém no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava, olha João dizendo, e eu chorava, porque ninguém foi achado digno de abrir e nem olhar para ele. João estava dizendo, eu choro, porque não há ninguém capaz nessa terra, nem no céu, nem nas profundezas, nem nas alturas, capaz de pagar o preço que foi pago pelo nosso Senhor Jesus. Prossiga. Então um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aleluia. Depois, eis que vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé como se estivesse sido morto, e ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre esta terra. Deus está dizendo para nós nessa noite: apenas um foi capaz de redimir o meu e o seu pecado. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Somente ele. Jesus, quando ele está no seu mais alto processo do ministério, ele sobe naquela cruz, angustiado, aflito, dolorido, maltratado. Porque se ele quisesse, por um só momento, dizer a Deus: Pai, eu não aguento isso, Deus enviaria milhões de anjos sobre esse lugar e salvaria seu filho. Mas esse não era o propósito. O propósito era salvar a minha e a tua vida, a minha e a sua alma. Agora, nós venhamos e convenhamos, se nós estivéssemos em um tribunal, como João estava participando deste tribunal, todos os nomes tivessem sido lidos em condenação, alguém poderia se levantar contra Jesus naquele momento, quando Jesus disse: eu vou salvar essa humanidade, eu vou entregar a minha vida por eles. Se os demônios pudessem se levantar naquele momento e dissessem: é muito fácil ele dizer que vai morrer por esses pecadores, ele é Deus, é simples, ele apaga o pecado de cada um, e o Senhor, como é bondoso, tira a transgressão deles e eles serão salvos. Se Satanás tivesse condição de falar a Deus, ele dizia: e eu não tive essa opção, por que eles terão? Jesus sendo Deus fica muito fácil. Aí Paulo vai dizer para Maria: Jesus se despiu da sua glória, desceu do trono e disse: se for assim, se for por causa desse trono, eu me desfaço dele agora. Eu não preciso desse trono nesse momento. Eu me manifesto em uma barriga de uma mulher. Serei nascido de carne, criado no meio deles, e pagarei um alto preço. Está vendo por que você não pode voltar atrás? Paulo disse: não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se abdicou do seu trono, deixou o seu trono de lado, se manifestou sobre essa terra como eu e você, para pagar os teus pecados, para pagar as coisas que nós fizemos um dia e que ainda continuamos fazendo pela nossa fraqueza.
fraqueza carnal. Cristo Jesus pagou pelos nossos pecados. Então somente Ele, somente o Senhor tem direito de dizer quem vai, quem não vai, quem fica, e quem fica, quem cuida da sua vida é o Senhor Jesus. Nós temos, irmão, amigo, de julgar os outros, mas não adianta. Mateus capítulo 3, verso 11. A Bíblia diz que o machado já está posto à raiz das árvores. E a paz está na mão do nosso Senhor. É Ele que separa o trigo da palha. É Ele que conduz. Quando alguém disser para você assim, não tem mais jeito para fulano, lembra dessa palavra. Quem tentará acusação dos escolhidos de Deus? Ninguém, porque o Senhor quem justifica. O Senhor justificou o seu pecado. É noite que você dá glória a Deus, irmão. Mas eu estou fraquinho, faz dias já que eu não oro. Eu estou bem fraco, estou desanimado. Quero dizer uma coisa para você. O Espírito da graça do nosso Deus enche o teu coração nessa noite e te fortalece e te coloca novamente em uma região celestial. Amém, igreja do Senhor. Esse negócio que eu estou abatido, Cristo te levanta. Eu estou cansado, Cristo te dá vigor. Eu estou desanimado, Cristo coloca ânimo dentro do teu coração. Está abatido? Cristo é a solução para o seu abatimento. Quando a morte chega lá, no túmulo de Jesus, ela bate, entra para dentro, porque em todas as gerações, 24 gerações, ele esfregou a sua mãozinha, deixou buscar fulano, Bertano, Ciclano, buscou todo mundo. Quando chega no túmulo de Jesus, a única coisa que a morte encontra é o seu lençol dobrado, tudo bem arrumadinho dentro do túmulo. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória do nosso Deus. Venceu a morte, desceu às profundezas do inferno e pregou. Oh, glória a Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? A morte não venceu. A morte perdeu. Dessa vez a morte deu glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Você recebe essa palavra? Amém. Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você, morreu por nós. Por isso nós estamos reunidos aqui hoje. Nós estamos com o privilégio de adorar e agradecer a Deus pelo sacrifício feito na cruz por nós. Que nós vamos vencendo cada dia uma vitória para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quinta-feira, nós não temos a escola bíblica dominical aqui. Suspendeu a escola bíblica dominical essa semana, por causa do congresso que começa na sexta, a festa da unificada das crianças, junto com os jovens e as irmãs do Círculo de Oração. Começa agora na sexta-feira, então todos estão convocados para estarem aqui adorando a Deus. Amém? Isso. Os cultos, irmãos, irão iniciar às 18h30. Em ponto. Amém? Então os irmãos estejam aqui mais cedo. Nós vamos dar um espaço bom para a palavra de Deus. Por exemplo, eu amo Bíblia, eu amo ouvir a palavra de Deus. Então eu quero ouvir a palavra aqui nesse congresso aqui. Amém? Então, às 18h30,
todos estão convocados a estarem aqui, juntamente, adorando a Jesus, juntamente com as nossas crianças, com os nossos jovens e também com as nossas irmãs. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos colocar aqui uma vírgula, porque o culto não termina. Nós terminamos a reunião e o culto ainda, da porta para fora, o culto ainda continua. Agora vamos orar ao Senhor. Os irmãos que não tomaram a ceia no domingo, depois se posiciona aqui que os nossos obreiros vão ministrar a ceia. Amém? E também, irmãos, eu gostaria de fazer um pedido aos irmãos. Orem a favor do Congresso. Essa semana vamos orar. Vamos orar. Não é fácil. Não é fácil. Quando se organiza um trabalho como esse, o capeta, quando ele não vem pessoalmente, ele manda o primo dele para atazanar a vida da gente. Então, vamos carregar o joelho no chão. Vamos orar. Eu tenho orado muito. Eu orava demais por esse trabalho, por essa obra. E os irmãos me ajudem em oração. Me ajudem em oração. Amém? Mas acho que é só isso mesmo. Domingo pela manhã, nós temos culto aqui também com as irmãs e irmãs. Já se prepara para todas as irmãs estarem aqui. Estará conosco aqui para pregar a palavra de Deus. A esposa do nosso pastor presidente vai estar aqui, vai pregar para nós aqui, e eu conto com a presença de todas as irmãs, todas, sem exceção. Amém? Dizimista da noite, nosso irmão Jardim, o irmão Jardim não está aqui, mas nós vamos orar por ele, para que Deus possa abençoar, em nome de Jesus. Domingo a hora, encerrando o culto. Logo após estarei dando a mesma postura. Ora para o irmão Gabriel, ora para os irmãos, para o encerramento do culto, e logo após estarei. Por essa cabeça do Senhor Deus maravilhoso, Deus e Pai, te damos graças, Deus Jesus, por mais uma noite, meu Pai. O Senhor falando conosco profundamente, meu Pai. Senhor Jesus, querido, que cada irmão que está aqui na sua presença nesta noite, meu Pai, possa guardar, Senhor Jesus, querido, os seus mandamentos no coração, meu Pai. Senhor Jesus, querido, guardando e ligando, Senhor Jesus amado, cada vida, meu Pai, que está aqui nesta noite. Senhor Jesus, querido, leve segurança para o nosso lar, meu Pai. Senhor Jesus, querido, venha na frente, meu Pai, nesta semana, meu Pai. Que o Senhor Jesus, querido, possa nos guardar, nos proteger de todo mal. Oramos a Ti, Senhor Jesus, querido, neste momento, pelos dizimistas ofertantes da sua obra, meu Pai. Multiplica, Senhor Jesus querido, na vida de cada um, abrindo portas onde não há portas, meu Pai. Para o impossível se tornar possível na vida de cada um, meu Deus. Assim oramos e pedimos a Ti, meu Pai, e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos que amam e aguardam a sua vinda. Todos digam amém. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. O inferno não é contra nós. Jesus morreu por nós. Deus abençoe os irmãos.